Antes de começar, saiba que tudo o que você vai ouvir aqui é baseado nas leis do livro, as 48 leis do poder de Robert Greene. Se quiser o livro completo, o link está na descrição. Ele está à venda na Amazon e comprando por lá você ajuda o canal Uma Dose de Conhecimento, que ainda não é monetizado. Agora imagine perder tudo o que construiu, não por falta de talento, mas porque alguém destruiu sua reputação. Essa é a história de um homem que aprendeu, da forma mais dolorosa possível, o verdadeiro preço da imagem que o mundo enxerga. O nome dele era Marco Antônio Silveira. Aos 42 anos, ele era o que todos chamavam de homem de sucesso. Advogado tributarista respeitado, sócio de um escritório que atendia empresas de médio e grande porte. Marco construiu sua carreira tijolo por tijolo ao longo de 15 anos. Ele não nasceu rico, não teve padrinhos poderosos. Tudo o que conquistou veio do suor, das noites estudando até o amanhecer, dos finais de semana sacrificados quando seus amigos estavam na praia. Mas havia algo que Marco valorizava ainda mais do que seu patrimônio: sua reputação. No mundo corporativo, especialmente no direito empresarial, a reputação não é apenas importante. Ela é tudo. É a diferença entre receber ou não aquela ligação que muda o rumo de um negócio. É o que faz um cliente confiar milhões de reais nas suas mãos. É o que transforma seu nome em uma marca. Marco sabia disso, ou pelo menos achava que sabia. Durante anos, ele cultivou uma imagem impecável. Era conhecido pela honestidade, pela discrição e pela competência técnica. Seus clientes não o procuravam apenas porque ele era bom menos. Eles o procuravam porque confiavam nele. E confiança no mundo dos negócios vale mais do que ouro. Mas existe algo sobre reputação que Marco não havia compreendido completamente. Ela é como vidro, leva anos para ser moldada, polida, aperfeiçoada, mas pode ser estilhaçada em segundos. E quando se quebra, os cacos cortam fundo. Tudo começou de forma aparentemente inofensiva. Um novo sócio entrou no escritório, um homem chamado Roberto Farias. Roberto tinha tudo o que se espera de um advogado de sucesso: lábia, charme, contatos. Ele veio recomendado por pessoas influentes e Marco, sempre cauteloso, fez todas as verificações necessárias antes de aceitar a sociedade. Os números batiam, as referências eram sólidas, nada parecia errado. Nos primeiros meses, Roberto se mostrou um excelente sócio. Trouxe novos clientes, fechou contratos importantes e tinha aquela habilidade rara de fazer as pessoas se sentirem especiais. Marco começou a confiar nele. Começou a delegar responsabilidades que antes só ele mesmo assumia. Foi aí que o primeiro erro aconteceu. Roberto tinha um defeito que Marco demorou a perceber. Ele era ambicioso demais, rápido demais. Ele queria crescimento a qualquer custo. E quando você quer algo a qualquer custo, invariavelmente, o custo acaba sendo alto demais. Certa tarde, Marco recebeu uma ligação inesperada. Era de Augusto Mendes, um empresário que havia sido cliente do escritório por mais de 10 anos. A voz de Augusto estava tensa, quase trêmula. Marco, precisamos conversar, pessoalmente. Hoje mesmo, Marco sentiu um aperto no peito. Augusto, nunca fora de dramas, nunca fora de urgências desnecessárias. Se ele estava pedindo uma reunião emergencial, algo estava muito errado. 2 horas depois, eles estavam sentados em um café discreto no centro da cidade. Augusto mal tocou no café que pediu. Ele tirou um envelope da pasta e o colocou sobre a mesa, empurrando-o na direção de Marco. Você sabe o que é isso? Marco abriu um envelope. Dentro havia documentos, e-mails impressos, registros de conversas. À medida que lia, sentia o sangue gelar nas veias. Eram comunicações entre Roberto e um concorrente direto de Augusto. Roberto havia vazado informações confidenciais, estratégias tributárias, planejamentos sigilosos, tudo que Augusto havia confiado ao escritório estava ali, sendo vendido para o outro lado. Eu confiei em você, Marco. Confiei no seu nome. E você trouxe uma cobra para dentro da sua casa. As palavras de Augusto eram como facadas. Marco tentou explicar, tentou dizer que não sabia de nada, que Roberto havia agido pelas costas. Mas Augusto já estava de pé, ajustando o paletó. Sua reputação foi construída em cima de confiança, Marco.
e confiança quebrada não se conserta com explicações. Vou retirar todas as empresas do grupo do seu escritório e vou contar para todos os meus contatos o que aconteceu aqui. Marco ficou paralisado assistindo Augusto sair do café. O barulho da porta se fechando ecoou como um tiro. Naquela noite, Marco não dormiu. Ficou na sala escura do seu apartamento, olhando para o vazio, tentando processar o que estava acontecendo. Ele havia dedicado 15 anos da sua vida para construir algo sólido. 15 anos de honestidade, de trabalho duro, de integridade. E agora, por causa de um sócio que ele mal conhecia há um ano, tudo estava desmoronando. Nos dias seguintes, a situação piorou. Augusto cumpriu a promessa. Ele não apenas retirou suas empresas do escritório, ele espalhou a história, e no mundo corporativo, as notícias ruins viajam na velocidade da luz. Não importava que Marco não soubesse do que Roberto estava fazendo. Não importava que ele fosse inocente. O que importava é que tinha acontecido no escritório dele, sob a marca dele, com o nome dele. Marco descobriu algo doloroso. As pessoas não querem saber da verdade completa. Elas querem saber se podem confiar em você ou não. E quando surge a menor sombra de dúvida, elas simplesmente vão embora. É mais fácil assim, mais seguro. Os telefones do escritório, que antes tocavam sem parar, começaram a ficar silenciosos. Clientes antigos pararam de responder e-mails. Propostas de novos contratos foram canceladas sem explicação. O fluxo de caixa, que sempre fora saudável, começou a definhar. Marco confrontou Roberto. Foi uma reunião tensa, cheia de acusações e negativas. Roberto, claro, negou tudo. Disse que Augusto estava mentindo, que havia algum mal-entendido, que tudo podia ser esclarecido, mas as evidências eram sólidas demais. Marco sabia a verdade. Ele demitiu Roberto imediatamente e tentou fazer controle de danos. Enviou cartas para todos os clientes explicando a situação. Contratou uma empresa de relações públicas, deu entrevistas, fez reuniões, tentou de todas as formas restaurar sua imagem, mas a reputação não funciona como um processo judicial. Não há juiz para julgar os fatos. Não há júri imparcial. No tribunal da opinião pública, a sentença é rápida, emocional e muitas vezes irreversível. Marco passou meses tentando recuperar o que havia perdido e aos poucos, dolorosamente, ele começou a entender uma verdade fundamental sobre o poder e a influência. Sua reputação não é apenas sobre quem você é sobre quem as pessoas acham que você é. E uma vez que essa percepção muda, não importa quantas explicações você dê, a imagem está manchada. Os meses que se seguiram foram uma descida lenta e torturante ao inferno. Marco acordava todos os dias às 5 da manhã, como sempre fez, mas agora não era disciplina, menos era insônia. Ele ficava deitado no escuro, ouvindo o silêncio pesado do apartamento, calculando mentalmente quanto tempo ainda tinha antes de tudo desmoronar completamente. O escritório, que um dia abrigou 12 advogados e uma equipe administrativa de 8 pessoas, agora estava reduzido a 5 funcionários. Marco teve que demitir pessoas que trabalhavam com ele há anos, pessoas que confiavam nele, pessoas que tinham famílias, contas a pagar, sonhos. Cada demissão foi como arrancar um pedaço da sua própria carne. A pior parte não era o aspecto financeiro, embora este fosse brutal. A pior parte era o olhar das pessoas. Marco começou a notar algo que nunca havia percebido antes. A forma como as pessoas o cumprimentavam mudou. Antes, quando ele entrava em uma sala, havia respeito, admiração até. Agora havia piedade. Ou pior, desconfiança. Certa vez, em um evento corporativo que ele foi obrigado a comparecer para manter as aparências, Marco viu um grupo de advogados que ele conhecia há anos. Quando se aproximou, a conversa morreu. Eles o cumprimentaram educadamente, mas com aquela frieza que dói mais do que um insulto direto. E então, assim que puderam, encontraram uma desculpa para se afastar. Marco ficou ali parado, segurando uma taça de vinho que ele nem queria, sentindo-se invisível em uma sala cheia de gente. Foi naquele momento que ele compreendeu algo profundo. Reputação não é apenas sobre ser respeitado, é sobre existir socialmente. Quando sua reputação é destruída, você se torna um fantasma. As pessoas ainda o veem, mas preferem não o enxergar. Ele lembrou de uma frase que havia lido anos atrás. No próprio livro, As 48 Leis do Poder de Robert Greene, a reputação
é a pedra angular do poder. Através dela sozinha você pode intimidar e vencer. Mas uma vez danificada, você fica vulnerável e será atacado por todos os lados. Marco não deu a devida importância a essas palavras quando as leu pela primeira vez. Pareciam dramáticas, exageradas. Agora, elas o assombravam como uma profecia cumprida. A situação financeira chegou ao limite. O escritório tinha contratos de aluguel, salários a pagar, obrigações que não podiam ser simplesmente ignoradas. Marco começou a usar suas economias pessoais para cobrir os buracos. Depois vendeu o carro, depois colocou o apartamento como garantia em um empréstimo que ele sabia que talvez não conseguisse pagar. Sua ex-esposa, com quem mantinha uma relação cordial por causa da filha de 11 anos, começou a fazer perguntas. As visitas de fim de semana com a menina, que era o único momento de paz na vida de Marco, tornaram-se tensas. A criança percebia que algo estava errado, mesmo que ninguém dissesse nada. Crianças sempre percebem. Foi em um sábado chuvoso, enquanto assistia a filha desenhar no sofá da sala, que Marco teve uma revelação amarga. Ele havia passado 15 anos construindo um império profissional, mas havia negligenciado algo essencial: proteção. Ele construiu muros altos ao redor dos seus negócios, mas deixou a porta da frente aberta. Confiou em Roberto sem questionamentos suficientes. Deu-lhe acesso a informações sensíveis sem sistemas de controle adequados. Foi ingênuo. E ingenuidade no mundo do poder é um pecado mortal. Marco começou a pesquisar obsessivamente sobre reputação, sobre gestão de crise, sobre como pessoas poderosas protegem suas imagens. Foi aí que ele voltou a estudar as leis do poder com uma intensidade que não tinha desde a juventude. Mas agora não era curiosidade acadêmica, menos era sobrevivência. Ele descobriu casos históricos fascinantes e aterradores. Leu sobre Júlio César, que entendia que sua reputação de invencibilidade era mais importante do que suas vitórias reais. César manipulava narrativas, controlava informações, garantia que sua imagem fosse sempre a de um líder triunfante. Quando sua reputação foi finalmente manchada pelas acusações de seus inimigos no Senado, ele foi assassinado. A queda da imagem precedeu a queda física. Leu sobre empresários modernos que perderam tudo não por falhas nos negócios, mas por escândalos de imagem. Seus brilhantes que foram destruídos por um único tweet mal interpretado. Políticos que viram carreiras de décadas evaporarem por causa de uma gravação vazada. A história estava repleta de cadáveres de pessoas que subestimaram o poder da percepção pública. Marco percebeu que havia uma guerra acontecendo, e ele nem sabia que estava lutando. Enquanto ele focava em ser competente, em entregar resultados, em fazer o trabalho bem feito, outros estavam jogando um jogo diferente. Eles estavam construindo narrativas, controlando percepções, gerenciando imagens. Roberto, por exemplo, tinha sido um mestre nisso. Enquanto Marco confiava na qualidade do próprio trabalho para falar por si, Roberto estava ativamente construindo uma rede de influência. Ele sabia que, no mundo do poder, não basta ser bom menos. É preciso que as pessoas certas acreditem que você é bom. E mais importante, é preciso que elas falem sobre você. Foi então que Marco tomou uma decisão. Ele não iria apenas tentar se recuperar. Ele iria reconstruir sua reputação do zero, mas desta vez com consciência estratégica. Ele ia tratar sua imagem não como um subproduto do seu trabalho, mas como o próprio trabalho. O primeiro passo foi doloroso. Aceitar que a verdade objetiva não importava tanto quanto ele gostaria. Ele poderia gritar aos 4 ventos que foi traído, que não sabia de nada, que era inocente. Mas isso só o faria parecer defensivo, fraco. As pessoas elas não querem ouvir explicações. Elas querem ver resultados. Marco contratou um consultor de comunicação, usando os últimos recursos que tinha. O homem foi direto. Você não vai vencer essa batalha tentando provar que está certo. Você vai vencer criando uma nova história. Uma história tão forte que substitua a antiga. Eles desenvolveram uma estratégia. Marco começaria a dar palestras gratuitas sobre governança corporativa e gestão de riscos em sociedades. Ele escreveria artigos técnicos sobre due diligence em parcerias empresariais, transformaria sua dor em expertise, mostraria que aprendeu com o erro, que evoluiu, que agora era ainda mais valioso justamente por ter passado pela experiência. Foi humilhante no início.
As primeiras palestras tinham apenas 5 ou 6 pessoas na plateia. Os artigos eram publicados em blogs pequenos, sem relevância, mas Marco persistiu. Toda semana, sem falta, ele produzia conteúdo. Toda oportunidade de falar em público, ele aceitava, mesmo que fosse de graça, mesmo que fosse em lugares sem prestígio. E lentamente, muito lentamente, algo começou a mudar. Antes de continuar, quero reforçar uma coisa importante. Este canal, Uma Dose de Conhecimento, ainda não é monetizado. Se você está gostando deste conteúdo e quer apoiar o trabalho que fazemos aqui, a melhor forma é comprando o livro As 48 Leis do Poder de Robert Greene, através do link na descrição. Está à venda na Amazon e cada compra através desse link ajuda diretamente o canal a continuar produzindo conteúdos como este. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Agora, voltando à história de Marco, 6 meses depois de iniciar sua estratégia de reconstrução, Marco recebeu um e-mail que mudaria tudo. Era de Helena Andrade, diretora jurídica de um grupo empresarial que ele nem conhecia pessoalmente. Ela havia assistido a uma das suas palestras sobre gestão de riscos em parcerias e ficou impressionada. Não com a técnica, menos isso. Ela esperava de qualquer advogado competente. Ela ficou impressionada com a honestidade brutal. Marco não tentou esconder o que havia acontecido. Pelo contrário, ele usou sua própria queda como estudo de caso. Explicou cada erro que cometeu, cada sinal que ignorou, cada proteção que deixou de implementar. Foi visceral, foi humano e foi exatamente por isso que foi poderoso. Helena escreveu: "Estamos procurando alguém para reestruturar nosso departamento de compliance societário. Alguém que entenda, não apenas na teoria, mas na prática, o que acontece quando os controles falham. Gostaria de marcar uma reunião?" Marco leu o e-mail 3 vezes, sem acreditar. Depois leu uma 4ª vez, procurando sinais de que poderia ser uma armadilha ou uma humilhação adicional. Mas não havia nada disso. Era uma oportunidade real. A reunião aconteceu uma semana depois. Helena era uma mulher de seus 50 e poucos anos. Cabelos grisalhos que ela não se preocupava em tingir, olhar penetrante de quem já tinha visto de tudo no mundo corporativo. Ela foi direto ao ponto. "Não vou fingir que não sei o que aconteceu com você, Marco. Todo mundo no mercado sabe. A pergunta é, o que você fez com essa experiência?" Marco respirou fundo. Ele havia ensaiado essa conversa na cabeça centenas de vezes, mas agora que estava ali, as palavras preparadas pareciam vazias. Então ele decidiu apenas ser honesto. "Eu fui arrogante, achei que minha competência técnica era suficiente, achei que reputação se constrói sozinha, apenas fazendo um bom trabalho. Aprendi da pior forma possível que isso não é verdade. Reputação é construída ativamente, protegida estrategicamente e, quando danificada, reconstruída com paciência e humildade. Não é um subproduto do sucesso, é a fundação dele." Helena assentiu lentamente. A maioria das pessoas que passa por algo assim fica amarga, fica defensiva. Passa o resto da vida culpando os outros. Você parece ter feito o oposto. Por quê? Porque culpar os outros não muda nada. Roberto foi um traidor? Foi. Mas eu dei a ele as ferramentas para me trair. Eu abri as portas, eu confiei cegamente. Posso odiá-lo pelo resto da vida, mas isso não vai me devolver o que perdi. O que vai me devolver é entender meus próprios erros e nunca mais repeti-los. Helena estudou em silêncio por longos segundos. Depois pegou uma pasta e a deslizou pela mesa, Este é o contrato. É um trabalho de consultoria de 6 meses, renovável se os resultados forem bons. Não vou mentir, Marco, você está sendo testado. Há pessoas no conselho que acham que estou louca por contratar alguém com uma história como a sua. Você vai ter que provar que vale a pena. Não apenas uma vez. Todos os dias. Marco pegou a pasta com mãos que tremiam levemente. Vou provar. E ele provou. Os primeiros meses foram intensos. Marco implementou sistemas de controle que ele deveria ter implementado anos atrás no próprio escritório. Criou protocolos de verificação de antecedentes, estabeleceu auditorias cruzadas em todas as operações sensíveis, construiu uma cultura onde a desconfiança saudável não era vista como paranoia, mas como profissionalismo. Mas mais importante do que os sistemas técnicos foi o que Marco fez com sua história. Ele entendeu algo fundamental. Sua reputação danificada poderia ser transformada em um ativo.
se ele soubesse como usar. Em vez de esconder o que aconteceu, ele tornou isso parte da sua marca. Ele não era mais apenas Marco, o advogado tributarista, ele era Marco, o especialista em proteção reputacional, que aprendeu da forma mais difícil. E essa narrativa ela era infinitamente mais interessante, mais memorável, mais valiosa. As palestras começaram a lotar, os artigos começaram a ser republicados em veículos maiores e o mais importante, as pessoas começaram a falar dele novamente, mas agora falavam com respeito renovado, não com piedade. Marco aprendeu que reputação funciona em camadas. A primeira camada é a competência. Você precisa ser bom no que faz. A segunda camada é a percepção, menos as pessoas precisam saber que você é bom. A terceira camada é o controle narrativo. Você precisa ser quem conta a sua própria história, antes que outros a contem por você. Ele havia dominado a primeira camada anos atrás. Ignorou a segunda e a terceira, e pagou o preço. Durante esse período, algo inesperado aconteceu. Marco começou a receber ligações de ex-clientes. Não todos, mas alguns. Eles haviam acompanhado sua jornada de reconstrução, haviam visto os artigos, assistido às palestras, percebido a mudança e lentamente, cautelosamente começaram a voltar. Um deles foi particularmente direto. Eu te abandonei quando você mais precisava, Marco. Assumi que você era culpado sem te dar o benefício da dúvida. Vi agora que estava errado. Não apenas sobre sua culpa, mas sobre seu caráter. O que você fez depois da queda diz mais sobre quem você é do que qualquer coisa que aconteceu antes. Marco agradeceu, mas internamente sabia que o homem estava apenas parcialmente certo. Que ele fez depois da queda era importante, sim. Mas o que realmente importava era que ele havia aprendido a jogar o jogo que sempre existiu, mas que ele se recusava a reconhecer. O jogo do poder, o jogo da percepção, o jogo da reputação. A sociedade que Marco perdeu, ele não tentou recuperar o escritório antigo, ele fechou definitivamente. Tudo aquilo representava uma vida baseada em pressupostos falsos. Em vez disso, ele abriu uma nova empresa, menor, mais focada, com sistemas de proteção integrados desde o primeiro dia. E ele estabeleceu uma regra que nunca mais quebraria. Cada pessoa que trabalhasse com ele passaria por verificações rigorosas, não apenas de currículo ou referências, mas de caráter. Ele criou uma rede de informantes, não espiões, mas pessoas que poderiam discretamente confirmar ou desmentir o que os candidatos diziam sobre si mesmos. Isso parecia excessivo? Talvez. Mas Marco havia aprendido que no mundo do poder a paranoia não é uma doença menos. É um mecanismo de sobrevivência. Houve momentos em que ele se perguntou se havia se tornado cínico, desconfiado demais. Mas então ele se lembrava de Roberto, lembrava dos emales vazados, lembrava de Augusto saindo daquele café, lembrava do silêncio dos telefones no escritório. E ele entendia. Não era cinismo, era sabedoria comprada com dor. 2 anos depois da queda, Marco estava em uma posição que parecia impossível naqueles dias sombrios. Sua nova consultoria tinha uma lista de espera. Ele era convidado para palestrar em conferências internacionais. Havia até recebido uma proposta para escrever um livro sobre gestão de crises reputacionais no direito corporativo. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Em uma terça-feira comum, Marco recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quando atendeu, ouviu uma voz que fez seu estômago embrulhar. Era Roberto Farias. Marco, sei que você não quer falar comigo, mas preciso de 5 minutos. Apenas 5 minutos. Marco ficou em silêncio, o dedo pairando sobre o botão de desligar. Mas algo menos curiosidade, talvez, ou aquela necessidade humana de fechar ciclos, o fez continuar na linha. Você tem 3 minutos. Fale. Roberto suspirou do outro lado. Eu ferrei com você. Sei disso. Não vou pedir perdão porque sei que não mereço. Mas preciso que você saiba de uma coisa. Alguém me pagou para fazer aquilo. Marco sentiu o sangue gelar. O quê? Eu não vacei as informações do Augusto por ganância. Marco, quer dizer, o dinheiro foi bom, não vou mentir. Mas o principal motivo foi outro. Um dos concorrentes dele me procurou meses antes de eu entrar na sua sociedade. Eles sabiam que eu estava sendo considerado para o escritório, me ofereceram uma quantia absurda para entrar, ganhar sua confiança e passar informações estratégicas. Era um plano desde o início. Marco sentou-se pesadamente na cadeira. Por que você está me contando isso agora? Porque você se reconstruiu, cara. Vi suas palestras,
li seus artigos e percebi que você transformou a merda que eu fiz em algo maior. Enquanto isso, eu tô acabado, ninguém mais me contrata, meu nome tá queimado e a pior parte é que eu mereço. Quem te pagou, Roberto? Houve uma pausa longa. Se eu te disser, você tem que me prometer uma coisa. Eu não te devo nada. Eu sei, mas me escuta. Se eu te passar o nome, você usa essa informação para se proteger, não para vingança. Porque se você for atrás deles com raiva, você vai perder tudo de novo. Eles são maiores, mais poderosos, mais conectados, mas se você usar a informação estrategicamente, aí sim você ganha. Marco respirou fundo. Isso parecia uma armadilha, mas também parecia informação valiosa demais para ignorar. Tudo bem. Quem foi Fernando Lemos? O dono da Lemos e Associados. Marco sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Fernando Lemos era uma lenda no direito empresarial, um dos advogados mais influentes do país. Um homem com conexões políticas, empresariais, judiciais, e também Marco percebeu agora com clareza cristalina, um concorrente direto. Por que ele faria isso? Porque você estava crescendo rápido demais, Marco, estava pegando clientes que tradicionalmente eram dele, estava se tornando uma ameaça. E Fernando não tolera ameaças. Ele elimina... A ligação terminou pouco depois. Marco ficou sentado no silêncio do escritório, processando a informação. Sua primeira reação foi raiva. Raiva pura, visceral, do tipo que nubla o raciocínio. Ele queria expor Fernando publicamente. Queria gritar para o mundo inteiro o que aquele homem havia feito. Mas então ele se lembrou das próprias palestras. Lembrou-se do que ensinava sobre gestão de crises. Lembrou-se de Robert Greene e das leis do poder. E, principalmente, lembrou-se do que Roberto havia dito. Use a informação para se proteger, não para vingança. Porque vingança é emocional. Proteção é estratégica. Marco passou os próximos dias investigando discretamente. Ele não podia confiar cegamente em Roberto. O homem havia provado ser um mentiroso. Mas se a história fosse verdadeira, havia implicações enormes. Ele descobriu que Roberto estava dizendo a verdade, através de contatos cuidadosamente cultivados. Marco confirmou que Fernando Lemos tinha um histórico de eliminar competidores através de métodos questionáveis. Não havia nada ilegal que pudesse ser provado, claro. Fernando era esperto demais para isso, mas havia um padrão: advogados promissores que subitamente enfrentavam escândalos. Empresas emergentes que misteriosamente perdiam cliente-chave. Reputações destruídas em circunstâncias suspeitas. Marco entendeu que havia tropeçado em algo maior do que sua própria história. Ele havia descoberto como o jogo do poder realmente funcionava nos níveis mais altos. E a descoberta foi simultaneamente aterrorizante e libertadora. Aterrorizante porque significava que ele nunca estaria completamente seguro, sempre haveria alguém maior, mais poderoso, mais disposto a jogar sujo. Libertadora porque agora ele conhecia as regras reais, não as regras que ensinam nas faculdades de direito. A Lei 5 do livro, As 48 Leis do Poder, diz: muito depende da reputação guarda com sua vida. Marco havia aprendido isso da forma mais dolorosa, mas agora ele estava aprendendo a parte que o livro não explicita. Você não guarda a sua reputação apenas sendo íntegro. Você guarda sendo estratégico, sendo vigilante, quando necessário, sendo implacável. Marco tomou uma decisão. Ele não iria expor Fernando Lemos, não ainda pelo menos. Em vez disso, ele faria algo mais inteligente. Documentaria tudo, cada conexão, cada padrão, cada evidência circunstancial, e guardaria essas informações como uma apólice de seguro. Se Fernando algum dia tentasse atacá-lo novamente, Marco não precisaria provar nada em tribunal. Ele apenas precisaria fazer Fernando saber que tinha a informação e que estava disposto a usá-la. Isso era poder real, não o poder que vem de ser o mais forte ou o mais rico. O poder que vem de ter informação e saber quando usá-la. Marco também implementou algo mais sutil e talvez mais importante. Ele começou a construir alianças, não alianças óbvias, não parcerias formais que poderiam ser rastreadas, mas relacionamentos baseados em valor mútuo e discrição. Ele ajudou advogados menores com consultoria gratuita, fez conexões entre clientes que poderiam se beneficiar mutuamente, construiu uma rede de pessoas que deviam favores a ele, mesmo que pequenos, e fez tudo isso sem alarde.
sem esperar reconhecimento público. Porque poder, Marco aprendeu, é como um iceberg. A parte visível é importante, mas é a parte submersa que sustenta tudo. Certo dia, 6 meses após a ligação de Roberto, Marco estava num evento quando viu Fernando Lemos do outro lado do salão. Seus olhos se encontraram. Fernando começou a caminhar na direção dele, e Marco sentiu o coração acelerar, mas ele manteve a expressão neutra, até levemente amigável. Marco Silveira, ouvi dizer que você se recuperou bem da sua adversidade. A palavra foi escolhida cuidadosamente, adversidade, como se fosse algo que simplesmente aconteceu, não algo que foi orquestrado. Marco sorriu, também cuidadosamente. A adversidade ensina mais do que sucesso. Fernando, aprendi muito nesses últimos anos. Imagino que sim. Fernando tomou um gole do seu uísque. Você sabe, Marco, pessoas inteligentes entendem que o mundo corporativo é um tabuleiro de xadrez. Peças se movem, algumas caem, faz parte do jogo. Era uma confissão velada, um reconhecimento entre jogadores. Marco olhou diretamente nos olhos de Fernando. Concordo completamente. E bons jogadores de xadrez sabem que cada peça capturada é arquivada. Nunca se sabe quando as lições do passado se tornam relevantes no futuro. Foi a vez de Fernando pausar. Ele entendeu perfeitamente o que Marco estava dizendo. Eu sei o que você fez. E tenho provas guardadas. Você amadureceu, Marco. Isso é bom. Homens maduros entendem nuances, entendem equilíbrio. Equilíbrio é tudo, Fernando. Eles se separaram educadamente, mas ambos sabiam o que havia acontecido ali. Um novo equilíbrio de poder havia sido estabelecido. Marco não era mais uma vítima. Ele era um jogador. Nos meses que seguiram aquele encontro, Marco operou com uma clareza que nunca tinha experimentado antes. Ele não estava mais reagindo ao mundo, estava antecipando, moldando, controlando. Cada movimento era calculado. Cada palavra, pesada. Cada silêncio, estratégico. Ele percebeu algo fundamental sobre reputação que mudou completamente sua abordagem. Reputação não é uma coisa estática que você constrói uma vez e mantém. É uma narrativa viva que precisa ser constantemente alimentada, ajustada, protegida. É como um jardim, não basta plantar. Você precisa regar, podar, proteger das pragas. Marco começou a tratar sua imagem pública como uma campanha permanente. Ele não esperava mais que as pessoas simplesmente reconhecessem seu valor. Ele ativamente criava oportunidades para demonstrá-lo. Escrevia artigos não apenas quando tinha algo a dizer, mas quando estrategicamente fazia sentido estar na mente das pessoas. Aceitava palestras não apenas pelas que pagavam bem, mas pelas que o colocavam na frente das audiências certas. E algo interessante começou a acontecer. Quanto mais ele gerenciava ativamente sua reputação, mais autêntico ele parecia. Parece contraditório, mas não é, porque ele não estava mentindo ou exagerando. Estava simplesmente garantindo que a verdade sobre quem ele era chegasse às pessoas certas, da forma certa, no momento certo. Um dia, Marco recebeu uma proposta inesperada. Era de uma revista de negócios importante. Eles queriam fazer uma matéria de capa sobre redenção no mundo corporativo e ele seria o protagonista. A história seria sobre sua queda e reconstrução. A primeira reação de Marco foi recusar. Expor publicamente seus piores momentos? Relembrar a humilhação parecia masoquismo. Mas então ele parou e pensou estrategicamente. Qual era a narrativa atual sobre ele? Ela existia nos sussurros, nas conversas de corredor, nas versões distorcidas que outros contavam. Ele não controlava essa narrativa. Mas se participasse da matéria, ele poderia... Ele aceitou, mas com condições. Ele precisaria ver o texto antes da publicação. Não para censurá-lo, mas para garantir que os fatos estavam corretos. A revista concordou. A matéria foi publicada 2 meses depois. A capa mostrava Marco em seu escritório, olhando pela janela, com o título Como Reconstruir Quando Tudo Desmorona, a segunda chance de Marco Silveira. O texto era honesto, às vezes brutal. Não escondia seus erros, não amenizava a queda, mas também mostrava a jornada completa menos a reflexão, a estratégia, a reconstrução sistemática. E principalmente, posicionava Marco não como uma vítima que teve sorte, mas como alguém que ativamente tomou controle do próprio destino. A reação foi imediata e avassaladora. O telefone do escritório voltou a tocar incessantemente.
mas agora com um tipo diferente de cliente. Não apenas empresas procurando serviços jurídicos, mas executivos que haviam enfrentado suas próprias crises reputacionais e queriam aprender com ele. Universidades convidando-o para palestrar, empresas de consultoria, querendo parcerias. Marco havia transformado sua maior fraqueza em seu maior ativo. Mas houve uma consequência inesperada. Augusto Mendes, o empresário que havia iniciado o efeito dominó da queda de Marco, enviou um e-mail curto. Podemos conversar? Marco hesitou. Augusto representava tudo de doloroso daquele período, mas ele também era uma peça importante no fechamento desse ciclo. Eles marcaram um jantar. Augusto chegou com 10 minutos de atraso, visivelmente desconfortável. Eles pediram a comida em um silêncio tenso. Só quando o garçom se afastou, Augusto finalmente falou: "Li a matéria e me senti um idiota." Marco não disse nada. Apenas esperou. "Eu te abandonei no momento em que você mais precisava, Marco. Não te dei a chance de explicar, de resolver. Vi uma oportunidade de sair e sair correndo. E pior, espalhei a história, manchei ainda mais sua reputação. Fiz tudo errado. Você fez o que achou que precisava fazer para proteger seus negócios, Augusto. Eu entendo isso agora. Não foi isso. Não foi estratégia, foi pânico. Foi covardia." Augusto pausou. "E tem mais uma coisa que você precisa saber. Fernando Lemos me procurou naquela época. Ele me encorajou a retirar os contratos e espalhar a história. Disse que era para o meu próprio bem, que você estava envolvido em coisas questionáveis. Eu acreditei nele sem questionar." Marco não se surpreendeu, mas ouvir a confirmação ainda doía de uma forma diferente. Só percebi depois, muito depois, que ele estava manipulando a situação. E quando percebi, era tarde demais. O estrago estava feito. Augusto olhou diretamente para Marco. "Não estou pedindo perdão porque não mereço, mas estou oferecendo algo mais útil. Informação: Fernando tem um padrão, você não foi o primeiro. E descobri que não foi o último. Ele destrói concorrentes sistematicamente. E eu tenho nomes, datas, conexões. Se você quiser..." Marco ficou em silêncio por longos segundos. Essa era informação valiosa, perigosa também. Ter evidências documentadas dos métodos de Fernando poderia ser sua proteção definitiva, mas também poderia torná-lo um alvo maior. "Por que você está me oferecendo isso, Augusto?" "Porque aprendi algo também, Marco. Aprendi que reputação não é apenas sobre não cometer erros. É sobre o que você faz depois que comete. Você se reconstruiu com dignidade. Eu preciso fazer o mesmo. E isso começa aqui, corrigindo o que posso corrigir." Marco aceitou as informações, mas mais importante que isso, ele aceitou algo que não esperava. Um aliado. Não um amigo necessariamente, mas alguém com interesses alinhados e que entendia as regras do jogo. Com os dados de Augusto combinados com suas próprias investigações, Marco tinha agora um dossiê completo sobre as operações de Fernando Lemos. Era poder real, tangível, mas era também uma responsabilidade terrível, porque poder te dá escolhas, e escolhas revelam caráter. Marco poderia usar aquelas informações para destruir Fernando, poderia vazar para a imprensa, poderia entrar com processos, poderia fazer exatamente o que Fernando havia feito com ele. Seria vingança, seria justiça, talvez, seria satisfatório, mas também seria estúpido. Porque Fernando não operava sozinho. Ele tinha conexões, aliados, pessoas que dependiam dele, que o protegeriam. Atacá-lo diretamente seria como cutucar uma colmeia com uma vara. Você pode derrubar algumas abelhas, mas o enxame te devora. Em vez disso, Marco fez algo mais inteligente. Ele guardou a informação e deixou Fernando saber, através de canais discretos, que ela existia. Não como uma ameaça explícita, mas como um lembrete suave. Nós dois sabemos a verdade. E enquanto você não mexer comigo, eu não mexo com você. Era o que chamam de destruição mútua assegurada. Cada um tinha poder suficiente para prejudicar o outro, então ambos escolhiam a paz. Fernando entendeu a mensagem. Ele nunca mais interferiu nos negócios de Marco. E Marco nunca usou as informações que tinha. Eles mantinham uma distância respeitosa, como dois pistoleiros no Velho Oeste. Cada um com a mão perto da arma, mas nenhum querendo puxar primeiro. Isso era maturidade no jogo do poder. Não era sobre quem poderia causar mais dano. Era sobre quem tinha sabedoria para não causar dano algum. Os anos passaram
a consultoria de Marco cresceu. Ele treinou outros advogados em gestão reputacional, escreveu 3 livros, tornou-se uma referência não apenas no direito empresarial, mas em gestão de crises. E em cada palestra, em cada consultoria, em cada mentoria, ele ensinava a mesma lição fundamental. Sua reputação é seu ativo mais valioso, mais importante que seu dinheiro, mais importante que suas conexões, mais importante até que sua competência técnica, porque dinheiro pode ser recuperado, habilidades podem ser reaprendidas, mas reputação, uma vez destruída, exige um trabalho hercúleo para ser reconstruída, e algumas vezes nunca é completamente restaurada. 10 anos depois da queda, Marco estava sentado no mesmo café onde Augusto havia lhe mostrado as evidências da traição de Roberto. Ele havia escolhido aquele lugar propositalmente. Não por masoquismo, mas por simbolismo. Era uma forma de fechar o círculo, de honrar a jornada. Ele olhava pela janela, vendo a cidade pulsar com vida, e refletia sobre tudo o que havia aprendido. A dor daqueles dias sombrios ainda existia, mas era diferente. Agora, não era mais uma ferida aberta, mas uma cicatriz. E cicatrizes, ele havia aprendido. São mais fortes que a pele original. Seu telefone tocou. Era sua filha, agora com 21 anos, cursando Direito. Ela ligava para contar que havia sido aprovada em um estágio competitivo em um escritório importante. Marco sorriu. Ela havia crescido vendo a reconstrução dele e aquilo havia ensinado algo que nenhuma faculdade poderia ensinar. Resiliência não é nunca cair, é levantar quando você cai. Enquanto conversava com ela, Marco pensou em algo que Robert Greene escreveu e que agora, finalmente, ele compreendia em toda a sua profundidade. A reputação é a pedra angular do poder. Através dela sozinha, você pode intimidar e vencer. Mas uma vez danificada, você fica vulnerável e será atacado por todos os lados. Faça de sua reputação algo inexpugnável. Marco havia falhado em tornar sua reputação inexpugnável. Ele deixou brechas, confiou quando deveria ter verificado, foi ingênuo quando deveria ter sido cauteloso e pagou um preço altíssimo por isso. Mas a história não terminou com a queda. E essa, ele percebeu, era a verdadeira lição. A Lei 5 não é apenas sobre proteger sua reputação, é sobre entender que sua reputação é uma construção ativa, constante, estratégica. Não é algo que você tem, é algo que você faz. Nos anos seguintes, àquela reconstrução, Marco viu muitas outras pessoas passarem por crises reputacionais. Algumas se recuperaram, a maioria não. E a diferença não estava na gravidade da crise, mas na resposta a ela. As pessoas que se recuperavam tinham algo em comum. Elas entendiam que reputação é percepção, e percepção pode ser moldada. Elas não esperavam que a verdade falasse por si mesma. Elas ativamente criavam narrativas, controlavam informações, gerenciavam a forma como eram vistas. As que não se recuperavam ficavam presas no ressentimento, na necessidade de provar que estavam certas, na crença de que justiça prevaleceria naturalmente, e Marco tinha pena delas, porque ele havia sido exatamente assim. Ele lembrou de uma conversa que teve com um cliente anos atrás, um CIU, que havia sido falsamente acusado de fraude. O homem estava desesperado para limpar seu nome, para provar sua inocência em tribunal público. Marco havia lhe dito algo que soou duro na época. Você pode estar certo e ainda assim perder, porque o jogo não é sobre quem está certo, é sobre quem controla a narrativa. O CIU ficou indignado. Disse que aquilo era cínico, que a verdade importava, e Marco respondeu: a verdade importa sim, mas apenas se as pessoas certas acreditarem nela. E para isso você precisa ser estratégico sobre como apresenta, e o CIU não seguiu o conselho. Ele lutou sua batalha da forma que achava nobre menos através dos tribunais, com fatos e evidências. Ele venceu o processo. Foi declarado inocente, mas sua reputação nunca se recuperou, porque a maioria das pessoas nunca leu a sentença. Elas leram as manchetes sensacionalistas do início, e aquilo ficou gravado em suas mentes. Marco usava essa história como exemplo em suas consultorias, não para dizer que a verdade não importa, mas para mostrar que a verdade sozinha não é suficiente. Você precisa embalar a verdade de uma forma que as pessoas possam digerir-la, aceitá-la, acreditá-la. Havia algo mais que Marco havia aprendido, algo que ele raramente compartilhava publicamente porque soava maquiavélico demais. A melhor defesa da sua reputação
é ter informação sobre os outros. Não para usar contra eles necessariamente, mas como dissuasão. Depois do episódio com Fernando Lemos, Marco nunca mais entrou numa parceria, uma sociedade ou até mesmo uma amizade próxima no mundo profissional sem antes fazer sua lição de casa. Ele investigava discretamente, verificava histórias, confirmava versões e, se encontrasse algo questionável, ele não necessariamente terminava o relacionamento menos, mas guardava a informação. Isso o tornava manipulador, talvez, mas também o tornava seguro, e no mundo do poder, segurança vem antes de moralidade. Houve críticos, claro, pessoas que o acusavam de ter se tornado tão cínico quanto aqueles que o destruíram. E Marco entendia a crítica, ele mesmo se fazia essa pergunta às vezes, nas noites insones. Teria ele se tornado o que mais odiava? Mas a resposta que sempre chegava era a mesma. Não, porque havia uma diferença fundamental entre ele e pessoas como Fernando Lemos. Marco usava esses métodos defensivamente, não ofensivamente. Ele protegia, não atacava, ele se preparava para a guerra, mas não a iniciava. E essa distinção, por mais sutil que fosse, era tudo. Marco pensou em Roberto, que havia ligado mais 2 vezes ao longo dos anos. A vida não havia sido gentil com ele. Sua reputação estava tão destruída que ele havia mudado de cidade, tentado recomeçar em outra área. Mas reputação tem uma forma de te seguir, especialmente na era digital. Na última ligação, Roberto havia perguntado: "Como você fez, Marco? Como conseguiu reconstruir quando eu não consigo?" E Marco havia respondido com honestidade: "Porque eu assumi responsabilidade. Você ainda está se vitimizando, culpando as circunstâncias, culpando quem te pagou. Enquanto você fizer isso, você está dando seu poder para outros. Eu peguei meu poder de volta quando parei de culpar você e comecei a me responsabilizar por ter deixado você entrar." A ligação terminou em silêncio. Agora, sentado naquele café, Marco terminou seu expresso e pagou a conta. Ele tinha uma palestra dali a 1 hora para uma turma de recém-formados em Direito. Ele ia falar sobre ética profissional e gestão de carreira, mas principalmente ele ia falar sobre reputação. Ele ia contar sua história, não da forma romanceada que aparecia nos livros e artigos, mas da forma crua, dolorosa, real. Ia falar sobre seus erros, suas ingenuidades, seu preço, e ia ensinar o que nenhuma faculdade ensina: que o mundo corporativo é um campo de batalha e reputação é sua armadura. Quem protege essa armadura sobrevive. Quem a negligencia morre. Antes de sair, Marco olhou uma última vez para a mesa onde havia sentado com Augusto 1 década atrás. Aquele momento havia definido o pior dia da sua vida profissional, mas também havia sido, ele percebia agora, o começo de algo maior, porque dor transforma, crise revela, queda ensina. E ele havia aprendido a lição mais importante que o poder pode ensinar. Sua reputação não é sobre quem você é sobre quem os outros acreditam que você é. E enquanto isso soar injusto ou superficial, é a realidade do mundo em que vivemos. Você pode reclamar dessa realidade ou pode aprender a navegar nela. Marco havia escolhido navegar. Essa é a lei 5 do livro, As 48 Leis do Poder de Robert Greene. Defenda sua reputação com a vida. Não é apenas um conselho, é uma necessidade de sobrevivência no mundo do poder. Se esta história te impactou, se você viu valor no que foi compartilhado aqui, lembre-se, este canal, uma dose de conhecimento, ainda não é monetizado. A forma de apoiar este trabalho, de permitir que continuemos trazendo conteúdos profundos como este, é através da compra do livro As 48 Leis do Poder, pelo link na descrição. O livro está à venda na Amazon e cada compra através desse link ajuda diretamente o canal. E se você ainda não se inscreveu no canal Uma Dose de Conhecimento, faça isso agora. Ative o sininho de notificações para não perder as próximas histórias. Porque poder não é algo que se conquista uma vez menos. É algo que se aprende continuamente, história por história, lei por lei. Sua reputação é seu ativo mais valioso. Proteja menos a não apenas com honestidade, mas com estratégia. Não apenas com competência, mas com vigilância. Não apenas com trabalho duro, mas com consciência de que você está sempre sendo observado, julgado, avaliado. E se um dia você cair, porque todos nós caímos eventualmente, lembre-se da história de Marco. Lembre-se
de que a queda não define você. O que define você é o que você faz depois dela. Até a próxima dose de conhecimento.